Ó, tu vê, batia o olho na questão ali enquanto preparava a solução dela e fiquei desconfiado. Pô, será que é daquele jeito que eu estou pensando? Dei uma coladinha na postura do colega para me certificar. E vi que a solução seria muito mais rápida. Estava pensando numa abordagem que ia demorar muito mais. E poderia estragar, né, o nosso tempo aqui na aula. Olha só que interessante essa questão. O cara pegou uma circunferência, disse que essa circunferência tem 6 centímetros de raio. 6 centímetros, esse tamanho daqui até aqui. E fez um corte nessa circunferência, a partir do diâmetro dela, 30 graus. E tu quer saber a área dessa região achurada. Quando a gente tem esse tipo de problema, a gente nunca deve pensar diretamente na área da questão achurada. A gente tem que dar um jeito de calcular as outras áreas que sobraram para pegar a área da circunferência e subtrair as áreas que não nos interessam. Era a abordagem que eu queria. Mas eu estava pensando em fechar um triângulo retângulo aqui e depois extrair também essa parte de fora que não vai me interessar. Mas isso ia dar muito mais trabalho, muito mais interessante eu aproveitar o fato de este tamanho ser igual ao raio e produzir aqui um triângulo de que tipo? Isósceles, já que dois lados são iguais, dois ângulos também são iguais, não é isso? E é possível calcular esse ângulo aqui agora, né? Já que a soma dos ângulos internos é 180 e aqui eu já tenho 60, sobrou. Portanto, eu também descobri esse ângulo, que é o suplemento. Bom, o que eu vou fazer? Calcular a área desse triângulo aqui não é difícil. Concorda comigo? Eu posso calcular a área da semicircunferência, calcular a área desse setor circular, que também não é difícil, e calcular a área desse triângulo. Beleza? Concorda comigo? Aí eu pego a área total e subtraio essas 3 áreas que não me interessam. Bom, primeiro, já que aqui é metade da circunferência, a área que sobrou lá para cima é πr ao quadrado sobre 2. Basta eu subtrair daquela metade a área do triângulo isósceles mais a área do setor circular. Tudo bem? Vou subtrair a área do triângulo e vou subtrair a área do setor circular. Só um pouquinho, o que é setor circular? Setor circular é a gente pegar um círculo e tirar uma fatia de pizza. Certo? Porque seria igual ao ângulo seria igual à área da circunferência, do círculo, perdão, se fosse 360. Se for um ângulo alfa, eu faço uma regra de 3. E aquele ângulo alfa forma um arco. Forma um arco. É verdade, esse ângulo forma esse arco aqui, né? Pois não. Mas você vê que não seria 6 também se o diâmetro é... Sim, aqui é 6. Mas vai ajudar. Não vai ajudar porque esses caras não são iguais, né? Esses caras não são iguais. Mas olha só como vai ficar fácil agora. A área do triângulo. Tem várias maneiras de a gente achar a área do triângulo, né? Uma delas é base vezes altura sobre 2. Por exemplo, se eu acho que isso aqui se eu chamo isso aqui de base, a altura seria isso aqui tudo. Concorda comigo? Certo? Não seria muito legal de calcular. Porém, vocês conhecem aquela fórmula que a gente pega 2 lados consecutivos e multiplica pelo seno do ângulo entre eles? Essa é uma fórmula muito prática para calcular a área de triângulos, tá? Aliás, é importante que vocês saibam, vocês precisam de algumas ferramentas para triângulos meio prontas na cabeça de vocês. A mais importante de todas, que é imprescindível, é base vezes altura sobre 2, né, gente? Isso é o básico do básico. Mas tu precisa de outras ferramentas para calcular a área de triângulo que não seja essa. Uma ferramenta muito importante, vê se vocês concordam comigo, olha só. Vou fazer um triângulo qualquer aqui, vou chamar de B de A e esse ângulo alfa. A área é base vezes altura, isto aqui é a altura, não é? Como aqui eu tenho um triângulo retângulo, seno de alfa, quem é seno de alfa? É cateto oposto, H, sobre hipotenusa. Então quem é a altura? É A seno de alfa. Substituindo ali, uma outra fórmula para a altura, então muito bom, para a área, perdão, muito boa é essa aqui, ó. Para qualquer triângulo sempre vai funcionar. Tu pega 2 lados consecutivos, tá vendo? Multiplica pelo seno do ângulo entre eles e divide por 2. Pronto, essa aqui é uma fórmula boa. E olha só, se esse lado mede 6, quanto que esse mede? 6. Eu tenho um ângulo entre eles? É o momento ideal para usar a fórmula, né? Concorda comigo? É o momento ideal. Então vamos lá, a área do setor circular vai ficar, aliás, desse triângulo aqui vai ficar como? A, 6 vezes B, 6 vezes seno de 120 sobre 2. A é igual 6 vezes 6, 36, dividido por 2, 18, obrigado amigo.
E o seno de 120, pelo estudo que nós acabamos de fazer no círculo trigonométrico, é igual ao seno de 60, né, galera? Certo? Que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Vai dar, então, 9 raiz de 3. Essa é a área do setor circular. Desculpa, é a área do triângulo isósceles, não é? Falta a área do setor circular. Como é que é a área de um setor circular? É só fazer uma regra de 3 com a fórmula do círculo. O final dessa regra de 3 acaba desse jeito. Não entendi, professor. Ó, se 360 graus de ângulo, uma volta toda, gera uma área de πr ao quadrado, um ângulo alfa gera uma área A. Cruz credo. 360 vezes A é igual a alfa vezes πr ao quadrado. Está multiplicando, passa πr ao quadrado vezes alfa sobre 360. Isso é a diferença entre decorar a fórmula e entender. Eu lembro que meus coleguinhas pegavam a fórmula da prova e faziam com a fórmula da prova. Só que eu sabia que a UFSC não ia fornecer aquela fórmula nunca. Que ela ia exigir que o aluno soubesse fazer uma regra de 3, né? Pelo amor de Deus, usando a área da circunferência. Então tu vê, ó, mesmo sem ter decorado a fórmula, quando eu preciso de uma pensadinha e acho a fórmula para o cálculo da área do setor circular. Vamos calcular então como é que ficou. Quem é o alfa, gente, do setor circular? 60 vezes π, o R é quanto? 6 ao quadrado sobre 360. Corta 6 com 6, divide por 6 em cima e embaixo. Já poderia até ter cortado 36, né? Sobrou 6π, né? 6π. Agora, qual é a área que sobrou? Vamos ver. Aqui o raio é 6, não é? 6 vezes 6, dividido por 2, 18π. Eu tenho que subtrair 9 raiz de 3 e tenho que subtrair 6π. 18π menos 6π, 12π menos 9 raiz de 3. Porém, ele pediu para usar o π como 3. 12 vezes 3, menos 9 raiz de 3. Dá para colocar aqui em evidência? 9 que multiplica 4 menos raiz de 3. 9 que multiplica 4 menos raiz de 3, que é a letra A. Recapitulando, primeiro já eliminei de cara essa área da metade do círculo. Ficou já a área que sobrou a parte de cima. Tive que subtrair a área do triângulo isósceles e a área de um setor circular. Este triângulo eu preferi, porque me deu na telha na hora, fazer por essa forma que eu acabei de deduzir para vocês. Lado vezes o seno do ângulo entre eles sobre 2. Às vezes no vestibular, cara, se tu lembra dessa fórmula, tu mata na hora. E se tu não lembra dela, até tu chegar naquela forma, né, fazer base vezes altura, fazer Pitágoras, fazer o escambau para achar o que precisava, demora. Por isso que é importante saber essa formulazinha. Calculei a área do triângulo. Mostrei para vocês onde é que vem a área do setor circular para revisar. Calculei a área do setor circular. Subtraí, substituí o π por 3 que ele pediu e coloquei em evidência. Muito boa a questão, muito bonitinha. Ia fazer um outro comentário, eu ia fazer um outro comentário legal. Esqueci. Outra. Última ferramenta então, ó, já que hoje a gente falou de triângulo, uma outra última ferramenta para tu matar qualquer área de triângulo que aparecer no vestibular. Uma delas então é lembrar que é base vezes altura sobre 2, metade de um retângulo. Outra delas é lembrar que multiplica dois lados consecutivos pelo seno do ângulo entre eles e divide por 2 também. Puf, já calculou a área. Quando é que é bom a primeira? Quando tu tiver a base e a altura, né? Quando é que é bom a segunda? Quando tu tiver dois ângulos, dois lados e o ângulo entre eles, né? E tem uma muito boa, que é quando tu não tem ângulo nenhum, tu só tem os 3 lados e eles não é a altura. É a fórmula de Herão. Já viram esse ano? Raiz quadrada de semiperímetro vezes semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos um lado, certo? Essa é a mais ninja, eu diria. Semiperímetro é metade do perímetro. Parabéns, garoto. Semiperímetro é metade do perímetro. Então aqui, ó, só para a galera não ficar na curiosidade como é que é a fórmula de Herão. Se eu tenho um triângulo qualquer de lados A, B e C, quem é o semiperímetro? É a soma dos lados dividido por... O filho da mãe do Herão, não me perguntem como, descobriu que dá para calcular a área de um triângulo a partir do lado só, dos lados. Tu extrai a raiz quadrada de semiperímetro que multiplica semiperímetro menos um lado, que multiplica semiperímetro menos o outro lado, que multiplica semiperímetro menos o terceiro lado. Tu faz essa conta mágica e dá certo. A dedução dessa fórmula é realmente casca grossa, por isso que eu não me arrisco, beleza? Fórmula de Herão. Se tu sabe calcular pela base da altura sobre 2, pelos dois lados e o ângulo, e por Herão,
dificilmente um triângulo vai te perturbar em termos de área no vestibular. Fala, meu amor.